Mateus capítulo 5, versículo 21 está escrito: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, olha o que Jesus está dizendo, eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-lhe diante do altar a tua oferta. Então vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, o juiz te entregue ao ministro e te encerrem na prisão. Amém? Diga-se: Senhor Jesus, fale conosco através da sua palavra. Amém? Fiquem à vontade, podem glorificar ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eis aqui, meus irmãos, que nós chegamos ao começo de uma nova sessão, e a gente começa a observar a palavra do Senhor, a forma que Jesus vem interpretando esse sermão do monte, para que a gente, eu e você, compreendemos a real significação desse sermão. É essencial que entendamos a precisa conexão entre aquilo que o nosso Senhor começara a dizer anteriormente. Então a gente começa ali a explicar, a examinar tudo aquilo que Jesus está falando, tudo aquilo que Jesus está orientando, tudo aquilo que Jesus está ensinando. E se nós observar no versículo 21 da palavra do Senhor, ele está dizendo: vocês ouviram o que foi dito. Olha como que ele chega dizendo: vocês ouviram o que foi dito. Não, perdão, deixa eu voltar aqui, versículo 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Olha o ensinamento de Cristo, olha a interpretação do nosso Senhor Jesus Cristo. Convém que nos relembremos aqui de toda a interpretação que nós já estudamos. Nós precisamos voltar lá no versículo 3, trazendo cada ponto, toda a interpretação, para que Jesus ele entra nessa sessão, essa divisão, e nos ensina o quê? Ele volta lá para Êxodo, a qual foi deixado ali os mandamentos para Moisés. Então Jesus começa dizendo aqui: não matarás. Então todo esse sermão do monte, a fim de que cada uma de suas porções, da sua parcela, possa ser vista em sua relação para com o todo. Então a gente, observando esses versículos que a gente acabou de meditar, é interessante observar todo o conteúdo, toda a interpretação do versículo 3 até esse momento, a qual eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E eu quero trazer aqui para você entender que o cristianismo, para mim e para você, é como uma mãe. A palavra de Deus, as escrituras, os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, serve como uma mãe para todos nós, para todos aqueles que querem ser filhos de Deus. Uma mãe, por exemplo, que avisa o filho que se ele colocar o dedo na tomada, vai levar um choque. Quantas vezes que a mamãe, talvez, quando a gente era pequenininho, mamãe falava para nós: não coloque o dedo na tomada.
Se colocar o dedo na tomada, vai levar choque. Assim também as Escrituras, quando traz o ensinamento como tem que ser o nosso modo de vida, no nosso dia a dia. Outra coisa que mamãe sempre falava também, que se comer terra, vai dar dor de barriga, e que se não escovar os dentes, o bicho come. Era assim que a mamãe ensinava a todos os seus filhos. Assim também é a palavra de Deus trazendo as instruções como deve ser o nosso comportamento, como nós devemos viver. Então o cristianismo, ela tem uma autoridade de mãe, e ele diz, o nosso Cristo: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a sua vida por causa de mim, encontrá-la. Olha aqui Jesus dizendo, é como uma mãe. A palavra do Senhor é como uma mãe para o nosso dia a dia, para a nossa devoção, para a nossa diariamente observar as Escrituras. Em outra versão que Jesus está dizendo aqui, está lá em Mateus capítulo 16, versículo 25, ele está dizendo: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida eterna. Então, se nós colocar em primeiro lugar os nossos interesses perante Deus, nós iremos perder a vida eterna diante do Senhor. Então, o problema é que, mesmo às vezes a mãe avisando para a gente não comer terra, para a gente escovar os dentes e não enfiar o dedo na tomada, então descobre que às vezes nós acabamos praticando aquilo que mamãe falou que não é para fazer. A gente acaba realizando isso. Então as bem-aventuranças, em primeiro lugar, nas bem-aventuranças, ele nos ofereceu o quê? Uma descrição geral do indivíduo cristão. Como que é o meu comportamento perante Deus? Quem sou eu? Se eu voltar, se eu observar lá no versículo 3, ele diz: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres. Ou seja, eu sou nada perante Deus, eu sou pobre, eu preciso da tua graça, da misericórdia do Senhor. Ele chega a dizer no versículo 4, felizes as pessoas que choram. Então ele está trazendo ali todas as bem-aventuranças. Do que a gente chora? Por que a gente vai chorar perante Deus? Chorar pelos nossos pecados. Os pecados que nós temos, sem abrir a nossa boca, nós já pecamos contra o nosso Senhor. Em segundo lugar, ele também passa a revelar-nos as funções e o propósito, ou seja, o comportamento do cristão nessa vida, e ele traz as duas metáforas que são o sal e a luz. Ou seja, lá vem Jesus explicando até chegar na onde nós estamos hoje, trazendo essa nova divisão. Em terceiro, ele também destacou a questão do cristão em relação à lei. Não basta o cristão querer viver apenas exteriormente, é o que ele está dizendo. Se nós observar lá no versículo 20 da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo, afirmando: pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Então, que se a minha justiça, por quê? Porque os escribas e os fariseus, eles eram legalistas, eles queriam viver apenas exteriormente, demonstrando para toda a sociedade que eles eram devotos, que eles eram fiéis a Deus, e Jesus está dizendo que não é errado viver exteriormente, mas não é suficiente. É o que Jesus está orientando, é o que Cristo está dizendo para todos nós neste momento. O nosso Senhor aqui, Jesus, está pregando para os judeus a quais haviam sido treinados da lei. Aquele povo eram treinados pela lei, como é evidente, propediam, ou seja, inclinavam por avaliar qualquer nova doutrina em termos da lei. Eles não aceitavam a doutrina de Cristo, e Jesus falou sobre os fariseus, sobre os escribas, lá em Mateus capítulo 15, versículo 9 ao 11, ele disse: a adoração deste povo é inútil, a doutrina desse povo é inútil,
A doutrina dos fariseus e dos escribas, aquele que vive numa religiosidade, em um legalismo, Jesus está dizendo, não sou eu, é Cristo dizendo na palavra, a adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. E Jesus chamou a multidão e disse, escutem e entendam, não é o que entra pela boca que faz com que alguém fique impuro. Pelo contrário, o que sai da boca é que pode tornar a pessoa impura. Então os escribas e fariseus, eles ensinavam a doutrina dos homens. Eles estavam ali trazendo a lei, o legalismo para aquele povo, meus irmãos. E Jesus estava falando para eles, se a vossa justiça for só isso aí pela lei, de modo nenhum vocês vão entrar no céu. Se for só isso aí, tá com a roupa certinho, tá tudo comportamento exterior. Jesus está dizendo aqui no versículo 20, que se a vossa justiça for só isso aí, não entrará no reino do céu. É isso que Jesus está nos orientando. É isso que Cristo nos orienta pela palavra do Pai, a palavra do Senhor. Então, por essa razão, é que foi obrigado a mostrar-lhe o elo existente entre ele e o ensino da lei. Qual é o elo? Jesus está dizendo, eu não vim tirar a lei, eu vim cumprir. Ou seja, Jesus estava dizendo para eles, eu não estou dizendo que a lei não é boa, a lei é boa, mas ela não salva, quem salva sou eu. Então Jesus está dizendo, se você observar, lá no versículo 17 ao versículo 20, que a gente falou a semana passada, ele está dizendo, eu não vim tirar a lei. Os judeus e os escribas estavam questionando Cristo por conta da lei, e ele falou, mas eu não vim tirar. Os profetas, tudo que os profetas falaram anteriormente, é tudo válido. Eu não vim tirar, não vim revogar. Não é isso que eu vim fazer. Eu vim cumprir. Jesus dizendo, eu vim cumprir. Os pregadores pregam muito, o Antigo Testamento não vale nada, o Antigo Testamento não pode ser pregado, o Antigo Testamento isso, aquilo. Não, Jesus não tirou nada do Antigo Testamento, que ele está dizendo que ele veio cumprir. A salvação não é por lei, não é por regra, a salvação é por Cristo. A salvação é pelo Senhor, meus irmãos. E aqui no versículo 21, então ele fala, vemos que Jesus começa a expandir aquela sua declaração. Ele expõe aqui a ligação entre o cristão e a lei. Ele começa a explicar sobre o cristão e a lei, quanto a dois aspectos. Jesus oferece-nos a sua própria exposição, o próprio Cristo. Se você lá em Êxodo está escrito, não matarás. Se você vir aqui, Jesus fala, não matarás, e traz uma exposição em seguida. Qual é essa exposição? É isso que nós vamos aprender hoje. É isso que nós vamos analisar. O que Jesus, a comparação entre o falso ensino dos escribas e fariseus que Jesus está ensinando. Então você pode observar do versículo 21 ao versículo 48, o nosso Senhor ocupa-se em oferecer-nos a verdadeira exposição da lei. Olha, são várias sessões que nós vamos trazer aqui nas segundas-feiras desse mês de janeiro, porque hoje é a última segunda-feira do ano. Então, nas primeiras segunda-feira do mês de janeiro, nós iremos trazer essas várias declarações. Jesus fez pelo menos 6 declarações particulares, as quais deveríamos examinar atentamente. A exposição. Jesus estava falando sobre os escribas e fariseus. Aí Jesus traz essa sessão, ele traz essas declarações. Se você observar, a primeira delas está no versículo 21. Observe para vocês ver o que está escrito. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Olha só, o que estava escrito lá atrás, Jesus está repetindo, que não é para matar. Faz parte da lei isso, que não é para matar. E quem matar estará sujeito a julgamento. A segunda sessão está lá no versículo 27, que eu irei falar na próxima semana. Olha aqui que Jesus diz lá no versículo 27, a segunda sessão. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás.
adulterás. Mas eu lhe digo, olha a interpretação de Cristo, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Vamos para a terceira sessão, lá no versículo 31, olha o ensinamento de Cristo. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher, deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorcia de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com uma mulher divorciada estará cometendo também o adultério. Vamos para a terceira sessão, que se encontra no versículo 38 da palavra do Senhor. Olha o que ele está dizendo: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. É o que foi falado lá na lei, lá no Antigo Testamento. E aí vem Jesus e fala: mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na tua direita, ofereça-lhe também a outra. Vamos lá para o versículo 43, a última sessão das 6. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É o que foi deixado lá na lei. Mas aí Jesus vem e fala: mas eu lhes digo, amem os seus... O quê? O que está escrito aí? Mas não é mais amigo, não? Jesus está dizendo que é para amar o inimigo. Já imaginou? Olha a exposição de Cristo. Jesus não está dizendo que é para amar os amigos. Não. É para amar os inimigos. Olha o ensinamento de Cristo. Olha a exposição que Cristo está orientando aqui no versículo 43. Olha, vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então, se você amar o seu próximo e vai odiar o seu inimigo, mas aí no versículo 44 ele fala: mas eu lhes digo para vocês, não, está errado, vocês estão errados, amem os seus inimigos. Olha a exposição de Cristo. Olha a interpretação. Imagine Jesus estudando, ensinando aquela multidão, porque Jesus estudava. A Bíblia diz que ele crescia em conhecimento. Está lá em Lucas 2,52. Ele crescia, ele estudava a palavra do Senhor para transmitir às pessoas. Então aqui ele está trazendo o quê? Uma exposição para aquele povo que, vocês não querem viver pela lei? A lei está dizendo o quê? Lá no versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito lá pelos antigos: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Ficou facinho. É para me amar o próximo e é para me odiar o meu inimigo. A lei ficou bom. Como que a gente ia soltar tão rojão, né? Se era para odiar o inimigo. Mas Jesus está dizendo que não. Olha o ensinamento dele aí, Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É isso que Jesus está ensinando. Essa é a exposição de Cristo. Por isso que nós não somos salvos por lei, nós somos salvos por Cristo, salvos por Senhor. Então, antes de começarmos a tratar de cada uma dessas declarações em separado, porque cada semana aqui eu vou trazer as declarações para a gente entender melhor, é importantíssimo que as consideramos como um todo, porquanto quando as examinamos de perto, ou seja, imediatamente vemos que existem certos princípios. Quais são certos princípios? Eu quero deixar claro para vocês o quê? Se fosse o pastor Fernando, chegasse aqui e falasse assim, conforme aqui Jesus está dizendo, vamos supor que não seria Jesus, seria o pastor Fernando. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Aí chega o pastor Fernando e fala para vocês assim: eu, pastor Fernando, estou dizendo para vocês, ame os seus inimigos e orem por aqueles. Eu ia falar para vocês, escuta aqui e solta por aqui e vai embora para casa. Eu ia falar, mas não sou eu que estou dizendo. É o próprio Salvador, é o próprio Cristo.
É o próprio Senhor que está dizendo que é para amar os nossos inimigos. Então, de fato, eu não hesito aqui em sugerir que o nosso Senhor estava muito mais preocupado em salientar esses princípios comuns às 6 declarações. Eu não duvido disso não, do que em frisar as particularidades de cada um. Totalmente diferente. Se você entender, o ímpio, ele não fica matando aí não. Ninguém está aí com um revólver na mão e uma faca saindo na rua matando as pessoas. O ímpio não faz isso. Então não é esse ensinamento que Jesus está nos orientando aqui. Não é porque nós não podemos usar uma faca ou um revólver. Vai muito mais além do que nós estamos pensando. Essa é a exposição de Cristo. Essa é a interpretação do nosso Senhor. A primeira coisa, isso aqui é importante, anote aí se você tiver uma caneta e um papel. A primeira coisa que nos convém aqui considerar é a forma usada por Jesus. A forma usada por Jesus é maravilhosa. Olha o que ele disse: ouviste que foi dito aos antigos. Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos. Você talvez descubra, eu tenho até uma Bíblia chamada King James que está escrito, ouviste que foi dito pelos antigos. E essa tradução está errada. Nós não podemos considerar essa tradução. A tradução que nós temos que considerar é ouviste que foi dito aos antigos. E você aguenta aí que daqui a pouco eu explico o porquê. Sobre bases puramente linguísticas, ninguém pode dizer se deveríamos entender aqui o termo grego correspondente como aos ou como pelos, porque como é usual, em questão linguísticas, as autoridades sobre o assunto está dividida entre si. E ninguém pode ter a certeza de que está com a razão acerca do ponto. Ninguém. Por isso que Jesus está dizendo, a palavra do Senhor, ouviste que foi dito aos antigos. Ouviste o que foi dito a Moisés. Não é está dizendo aqui, ele poderia dizer, ouviste o que foi dito pelos antigos, poderia dizer que, entender que seria os escribas e fariseus, e Jesus estava contra os ensinamentos dos escribas e fariseus. Jesus estava dizendo, vocês precisam observar, ouviste o que foi dito aos antigos, ou seja, lá para Moisés. Então, por conseguinte aqui, somente uma criteriosa consideração sobre o contexto poderá ajudar-nos a determinar com exatidão o que o nosso Senhor Jesus Cristo quis dar a entender com essas palavras. Você precisa estudar, precisa examinar. Ou seja, estaria talvez Cristo enganando simplesmente a lei de Moisés? Estaria Cristo? Jesus está dizendo lá, eu não vim revogar, eu não vim tirar, eu vim cumprir. Então estaria Cristo talvez enganando simplesmente a lei de Moisés, ou referia-se ao ensino dos fariseus e escribas? Jesus estava dizendo sobre os ensinos dos fariseus e escribas que não estava correto. Então aqueles que afirmam que deveríamos ler aqui aos antigos, como é óbvio, é claro, dizem que ele se referia à lei de Moisés. Então quando ele fala aos antigos, sugere a lei de Moisés. Olha o que foi dito lá na lei de Moisés, o que foi dado aos pais, ao passo que aqueles que preferem pensar na tradução pelos antigos. E daqui a pouco eu explico o porquê. O porquê que Cristo fala desta forma. O porquê que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz esse ensinamento não pelos antigos, e sim pelos antepassados, pelo aquele povo que estava lá para Moisés. O que o nosso Senhor estava aqui realmente mostrando, o verdadeiro ensino relativo à lei, em contraposição ao falso ensino dos escribas e fariseus. Por quê? Qual era o ensinamento dos escribas e fariseus? Os escribas e fariseus estavam preocupados em não matar. Eles viviam a lei, mas Jesus ia além da lei. E é isso que a gente precisa entender nesses versículos. É isso que a gente vai interpretar daqui a pouco. Eles viviam citando os seus antepassados. Era precisamente isso que fazia um escriba tornar-se um escriba.
Ou seja, eles estavam de uma certa forma discipulando um fariseu, um escriba. Eles discipulavam o quê? Outro escriba, outro fariseu. Eles não discipulavam conforme foi dado o ensinamento para Moisés, a qual foi deixada aos antepassados. E de fato aqui, o fraseado, o empregado pelo Senhor Jesus, ele disse: ouviste o que foi dito aos antigos. Por quê? Aí a gente entra na história. O porquê que Jesus estava dizendo. Ele não disse aqui, lestes na lei de Moisés, ou então foi escrito e lestes. Isso tem grande importância. A grosso modo, o significado de tudo isso que Jesus estava expressando, a gente vai trazer para vocês. A gente vai explicar a história, por que Jesus estava dizendo isso, a condição em que os judeus viviam nos tempos de nosso Senhor Jesus Cristo era extraordinariamente semelhante ao do povo inglês, antes da reforma. Lembra da reforma? Lembra o que aconteceu na reforma? Antes da reforma protestante, antes dessa ocasião, as sagradas escrituras ainda não existia numa tradução inglesa, mas tão somente eram lidas domingo após domingo em latim a uma população que desconhecia o latim. Então aquela população, aquele povo desconhecia o latim. O resultado disso é que o povo ficava inteiramente dependente dos sacerdotes católicos romanos quanto ao conhecimento da Bíblia. Aí vem lá, certo? Vem lá Lutero, vocês sabem sobre a reforma, vocês sabem o que aconteceu. Nem todas as pessoas tinham acesso à Bíblia. Todas as pessoas não tinham o acesso às escrituras. Aí vem a reforma. Aí aconteceu naquele período da reforma, isso depois de Cristo, a reforma com aquele povo ali, Lutero. Então, meus irmãos, estes liam as escrituras e faziam uma suposta exposição das mesmas. Mesma coisa, as pessoas leem as escrituras e falam: não matarás. E as pessoas entendem, as pessoas compreendem assim, e as pessoas comuns às vezes eram incapazes de ler as escrituras, para assim incapazes também de averiguar e confirmar o que estavam ali ouvindo dos vários púlpitos nos domingos ou nos dias úteis da semana. A igreja católica, ainda hoje, você pode ver que os membros deles não utilizam Bíblia. Quem usa a Bíblia lá é só o padre. Quem sabia disso? É só o padre. Quem usa a Bíblia lá é só o Papa. Os membros não têm Bíblia. Eles vão no culto, eles escutam o que o padre fala e fazem o quê? Escutam e vão embora para casa. Isso sempre ocorreu, isso sempre aconteceu. Então o que a reforma protestante fez, de certo modo, foi entregar a Bíblia ao povo. Assim realizou Lutero. Então isso capacitou todo aquele povo a lerem individualmente as escrituras e perceberam qual falso era o ensino que o fazia passar por ensino aos cristãos, que lhe haviam sido impingido, ou seja, fazer alguém acreditar por tanto tempo. Aquele povo foi depois observar, quando a Bíblia chegou na mão deles, eles observaram: nossa, mas os sacerdotes católicos estão ensinando errado para nós. Eles ensinaram totalmente errado. Assim também não estavam mais familiarizados com o hebraico, aquele povo. Quando nosso Senhor Jesus Cristo chega aqui e começa a dizer: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Isso que eu acabei de citar aqui é sobre a história da reforma. Eu acabei de citar. Agora, voltando lá para a época de Cristo, quando nosso Senhor Jesus Cristo também proferiu as palavras que aqui lemos, a situação na Palestina também era extremamente similar a essa. Por quê? Peraí, pastor, eu quero que o senhor me explique então o porquê. Os filhos de Israel, durante o seu período de cativeiro na Babilônia, olha que interessante, eles foram para cativeiro, ficaram 70 anos. Então, quando eles foram para cativeiros e ficaram lá 70 anos, aquele povo que nasciam lá na Babilônia, eles perderam o hebraico. Esqueceram, as crianças cresciam, os adolescentes, as crianças ali ficaram jovens, e eles aprenderam o quê? O aramaico.
Por isso que Jesus está citando isso, por isso está falando sobre isso. Ou seja, o resultado disso é que dependia inteiramente dos ensinos dos fariseus e escribas, que distorceram a palavra, distorceram as escrituras. E o nosso Senhor, por conseguinte, no Sermão do Monte, ele asseverou: ouvistes. Em outras palavras, é isto que vocês têm ouvido, é isto que tem dito a vocês. Essa é a forma de pregação que tem sido exposta diante de vocês nas sinagogas, quando vocês buscam ali a ilustração bíblica. Era isso que Jesus estava falando. Aquele povo, na época de Cristo, tinha acabado de sair lá da Babilônia, ficaram 70 anos lá, e eles esqueceram. Imaginem só se alguém daqui viajar para os Estados Unidos, e se você chegar lá nos Estados Unidos, o seu filho que nascer, às vezes ele vai falar o português por conta de vocês, que convive com vocês, mas lá ele vai aprender outra língua e vai crescer falando outra língua, muito melhor do que nós, porque ele vai estar acostumado no local, vai conviver com aqueles tipos de pessoas. Assim também era esse povo, assim se encontrava. Então aquele povo que foi para a Babilônia, eles abandonaram ali o hebraico. Imagine 70 anos, quantas crianças, quantos adolescentes que aprenderam ali o hebraico. Então o resultado disso era que aquilo que eles ouviam da lei, nem ao menos era a lei, não era a lei, e sim apenas uma imitação da lei. Quantos de nós aprendemos a imitação da lei? Se eu perguntar aqui para todas as pessoas, não matarás, eu lhe garanto que todas as pessoas aqui vão falar: nós não podemos matar. Sim, nós aprendemos isso, mas nós precisamos entender, compreender que o ensinamento de Cristo não está dizendo que não é só para nós matar com um revólver ou com uma faca. Não é esse ensinamento de Cristo. Não é isso que Cristo está dizendo aqui, igreja, não. Então eles ali, eles ouviam da lei, nem ao menos era a lei, sim apenas uma imitação da lei, apresentada tanto pelos escribas e fariseus. Isso também é familiar para nós. Se nós conviver no tempo que nós estamos dentro da igreja, o que a gente vai ouvir aqui? A gente vai ouvir sobre a religiosidade. A gente vai ouvir aquilo, as pessoas falando: tem que ser assim, tem que ser dessa forma, não pode isso, não pode aquilo. Assim também é os ensinamentos dos escribas e fariseus. Assim também eram os ensinamentos daquele povo. Senta ali, por favor. Assim também era o ensinamento daquele povo, dos escribas e também fariseus. Então isso é bem familiar a todos nós da igreja contemporânea. As pessoas estão nas igrejas por conta da sua religiosidade, as suas regras humanas. Tem muita gente que recebeu a unção, os dons de Deus, e está mais preocupado às vezes com a credencial, com o seu título, com a posição, o tempo de crente. As pessoas às vezes precisam entender que deve se entregar a Cristo para que a tua graça seja manifestada em todos nós. E nós precisamos fazer o que então? Voltar às Escrituras, voltar à palavra do Senhor, voltar ao ensinamento de Cristo. Pois bem, meus irmãos, no texto aqui em apreço, Jesus se apresenta como o verdadeiro intérprete da lei. É isso que Jesus está falando, é isso que Cristo está ensinando, é isso que Ele está orientando, é isso que Jesus está trazendo os ensinamentos. Jesus não está aqui contrapondo-se ao que a lei diz, não. Jesus não está indo contra os ensinamentos da lei, mas opondo-se à falsa interpretação dos doutores. Por isso que nós não somos salvos por lei, nós somos salvos por fé, nós somos salvos por graça. Por isso, ao terminar o sermão, as multidões ali estavam maravilhadas da doutrina do Senhor, porque eles as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Está lá no capítulo 7, no versículo 28, no versículo 29, Jesus ensinando, Jesus orientando, Jesus falando do ensinamento. Aquele povo se maravilharam. Então os profetas, quando a gente olha para os profetas do passado, quando eles falavam algo de Deus, eles diziam como: assim diz o Senhor. Era assim que eles ensinavam. Enquanto os escribas e fariseus não.
Os escribas e os fariseus não falavam, assim diz o Senhor. Assim também é bem familiar em nosso meio. Assim se encontra as pessoas, meus irmãos. Os profetas, por exemplo, diziam, assim diz o Senhor, não pretendiam possuir autoridade pessoal alguma, não era nada deles, era do Senhor, era do nosso Deus. Então vamos abordar aqui a primeira declaração de Jesus Cristo, no versículo 21 ao versículo 26, interpretada por Jesus Cristo e equivocada dos escribas. A equivocação deles, a forma que eles se encontravam. Os rabinos aqui, eles acreditavam que o mandamento para não matar era cumprido quando não se cometia assassinato em primeiro grau. Assim era o pensamento deles, assim é o pensamento do povo. Só pode, Jesus está dizendo, não matar, é só quando é algo em primeiro grau. Mas Jesus mostra que esse mandamento é muito mais profundo do que o ato externo do homicídio, vai muito mais além. Vai muito mais além do que isso. As pessoas não vão matar. Os ímpios lá fora, nem todo mundo vai sair com um revólver, com uma faca na rua e matando todo mundo, não. E Jesus está dizendo que o ensinamento dele vai além disso. Esse é o ensinamento do Senhor, esse é o ensinamento de Cristo. Cristo aqui indica que a lei foi dada por intermédio de Moisés de forma elíptica, ou seja, emitida em várias palavras, isto é, nem todo conteúdo inerente ao mandamento foi expresso em palavras, nem todo conteúdo foi colocado lá o quê? Não matarás. Não foi colocado todo o conteúdo. E quem tem o Espírito Santo vai entender, vai compreender o ensinamento de Cristo, deixado para também ao povo judeus. Então, quando há elipses na lei, isto significa que além da proibição específica, a lei também proíbe o contexto mais amplo ainda, relacionamento ao ato em questão. Assim, quando Jesus diz que não devemos matar, significa que nós não devemos fazer qualquer coisa que prejudique a vida do próximo. É isso que Jesus está dizendo. É isso que o ensinamento do Senhor, é isso que Jesus está nos orientando aqui nesse contexto da palavra do nosso Senhor. O homicídio começa, meus irmãos, não é com um revólver, não é com uma faca, não. O ensinamento de Jesus Cristo aqui, dizendo para todos nós, o homicídio começa com a raiva, o ódio sem motivo, incluindo as ofensas, as calúnias e as desavenças entre as pessoas. Jesus não está dizendo aqui apenas que não é para matar. Eu garanto para vocês que todo mundo aqui cortou carne nesse final de semana que passou no Natal com um garfo, que não deve ter nem faca na casa. Deve ter usado um garfo, uma colher para cortar carne. Que talvez vai falar assim, não pode ter faca em casa, pastor. Senão não começa a fazer algo. Deve ter cortado, imagine só. Todos, irmãos, todos, Jesus não está ensinando aqui sobre dar tiro em uma pessoa, sobre apenas esfaquear uma pessoa. Não é esse ensinamento, não estou dizendo que isso é para a gente fazer, praticar, não. Jesus está dizendo, além disso, Jesus está indo além dessas palavras de nós não matar, porque isso é o que? Fica na lei. Se eu e você matar uma pessoa, o tribunal da cidade vai nos condenar, concordam? Se eu pensar mal de alguém, o tribunal consegue me condenar? Não. Quem pode nos condenar? O nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Salvador, o nosso Senhor, meus irmãos, o nosso Cristo, o Nazareno. Então é por isso que Jesus disse que ninguém escapa do peso da lei, simplesmente abstendo-se do assassinato em si. Ninguém pode escapar, às vezes por não matar alguém aí fora, não, ninguém pode escapar. O povo gentil também pratica esse ato. O povo lá de fora, você pode ver que nem todo mundo lá fora mata as pessoas. E quando a gente vê alguém matando as pessoas, o que eles falam? Virou uma estrelinha no céu. Esse virou uma estrelinha.
Esse era bonzinho, oh meu Deus, esse era o filhinho queridinho, a filhinha queridinha. Esse era, meu Deus do céu, o Papai Noel da cidade, e morreu a tiros. Assim trata o gentil, agora virou uma estrelinha, agora vai ser Papai Noel das estrelinhas lá do céu. Assim é o povo gentil, assim é o povo que se encontra lá fora. Mas Jesus está dizendo aqui que não devemos matar além disso. Jesus está dizendo aqui que além de não jamais matar o próximo, por causa da importância da vida humana, também devemos promover a segurança, o bem-estar e a santidade da vida. O que foi dito aos antigos não é a lei, não foi isso que foi dito para eles, porque sempre que a palavra de Deus está em destaque, lê-se, está escrito: assim diz o Senhor. A gente vai ler, a gente vai observar o que está, portanto, em relevo aqui com a expressão ouviste o que foi dito aos antigos, é a interpretação dos rabinos acerca do sexto mandamento. E este reduzia o significado da proibição divina apenas ao ato do homicídio. Isso ele só aceitava se fosse homicídio. Mas se nós observar nas escrituras, na palavra do Senhor, Jesus dizendo, vocês ouviram, olha o versículo 21, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu, olha o que Jesus está dizendo, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, e também qualquer que disser a seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o inferno. Olha o ensinamento de Cristo, olha o ensinamento do Senhor, olha o que Jesus está nos ensinando, irmãos. Jesus, ele amplia a abrangência do pecado, destacando que a ira, o insulto e as palavras de desprezo implicam a quebra do sexto mandamento. Jesus aqui, ele assume um tom de superioridade. Ele está dizendo, a lei é boa, mas a lei, apóstolo Paulo chega a dizer que a lei é fraca, a lei não salva, o que salva é Jesus. O que pode nos salvar é o Senhor. Então ele assume aqui um tom de superioridade em relação aos regulamentos mosaicos e aos seus intérpretes. Ele vai mais a fundo ao próprio âmago, ou seja, no nosso íntimo de uma pessoa da questão, ou seja, ele encontra o princípio por trás do preceito e o endossa ainda. Jesus não diz que a ira conduz ao homicídio, mas sim que a ira é uma forma de homicídio. Quando você se ira, quando você critica alguém, quando você fala mal de alguém, as pessoas pensam que matar é só dar tiro, é só dar facada. Não, tem gente que mata com palavras. É isso que Jesus está ensinando. Vai muito mais além do nosso entendimento. Jesus está dizendo aqui que quando alguém critica o outro, não sou eu que estou dizendo, quando o outro fala do outro, está pecando, está matando. Esse é o ensinamento do nosso Senhor, do nosso Cristo. O insulto aqui proferido aqui, irmãos, traduzido em algumas versões por Raca, no versículo 22, ela tem origem aramaica e significa eu cuspo em você. Chamar alguém de Raca também era o mesmo de chamar de estúpido, de idiota, de imprestável. Significa um homem bobo, um sujeito vazio e sem valor. E Jesus aqui ilustra sua correta interpretação da lei com dois exemplos, uma da vida religiosa e um outro da vida comercial. Ele está orientando o quê? Que a oferta agradável a Deus precisa vir de alguém que tenha o coração livre de ofensa e mágoa. Se tem alguém, eu quero que você entenda isso. Jesus está dizendo, não matarás.
Não matarás. Jesus está dizendo, não matarás. Mas o não matar de Jesus vai além do nosso entendimento. Por quê, pastor Fernando? Está escrito na Bíblia, na palavra do Senhor, ele dizendo, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, eu quero que você entenda que isso aqui não é o altar. A oferta que Jesus está dizendo não é o dinheiro, não é o dízimo que nós apresentamos na igreja, não é essa oferta. A oferta somos nós diante do Senhor, quando nós adoramos, quando nós glorificamos ao Senhor. Então ele está dizendo, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali. Olha que ensinamento dele. Deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar com o seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Em outras palavras, parafraseando, Jesus está dizendo, não matarás. Se você tem algo, uma mágoa, se você tem um ressentimento, se você fala, critica, se você está apontando, se você está falando algo do seu irmão, não adianta. Você pode vir 48 vezes, 48 segundas-feiras aqui nesse culto, prestar um culto de adoração a Deus. Eu quero dizer para você, Jesus não vai receber o nosso culto. Não vai. É isso que ele está dizendo. Se eu tenho algo contra, e eu quero dizer para vocês que não importa quem seja, não é cargos, desde aqui de cima, a gente está separado de uma tribuna, daqui de cima até lá embaixo, todos aqui, se nós tiver um rancor, uma mágoa, estiver criticando alguém, apontando alguém, eu quero dizer para você que você está matando uma vida, porque as palavras matam. Se eu falar, se eu tiver algo contra o Roger, se eu tiver algo contra ele talvez não sabe, mas Jesus sabe. E se eu tiver algo contra ele, e se eu não me apresentar, não se prostrar, se arrepender, se reconciliar com ele, esse culto é em vão. Jesus não está recebendo o meu culto. É isso que ele está dizendo. Nós podemos fazer o culto para homens, podemos fazer culto para todas as pessoas, mas ele, o nosso Senhor Jesus, não está recebendo, porque não matar não significa apenas matar com um revólver, com uma faca, matamos também com palavras, e as palavras às vezes é como uma flecha, ou seja, elas vão e não voltam mais. Quantas pessoas praticam isso? Quantas pessoas realizam isso? E Jesus está dizendo, a oferta agradável a Deus precisa vir antes de alguém que tenha o coração livre de ofensa e mágoa. Então ele está dizendo, reconciliar-se com os desafetos deve preceder a oferta no altar. Então eu preciso me reconciliar, não sou eu, não é o ensinamento meu, o ensinamento de Cristo dizendo, no versículo 22, mas eu lhes digo que alguém em que ficar com raiva do seu irmão será julgado, e quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal, e quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Esse é o ensinamento de Cristo. Primeiro, meus irmãos, Deus aceita a vida do adorador. Deus aceita a vida do adorador e depois a sua oferta. Spurgeon, ele chega a dizer que a regra aqui é, primeiro as pazes com o homem, e depois a aceitação de Deus. Se não tiver paz, Deus não recebe a nossa adoração. Se nós não tiver paz uns com os outros, Deus não recebe.
Jesus mostra que uma demanda judicial por causa de uma dívida deve ser resolvida antes que essa discussão seja levada ao tribunal. Então, tanto o perdão quanto a reparação precisam ser feitas com pressa, a fim de que tenhamos paz com Deus e com o nosso próximo. A Bíblia chega a dizer, lá em Mateus capítulo 6, versículo 14, versículo 15 e 16, se eu perdoar o Roger, Deus me perdoa. Se eu não perdoar ele, o que acontece? Deus não me perdoa. Deus não me perdoa. Esse é o ensinamento de Cristo. Não matarás. É só com um revólver? É só com uma faca? Será que é isso que a gente precisa entender? Hein? A gente precisa perdoar. Então a pessoa que se recusa a perdoar seu irmão, isso é condicional, já preguei sobre isso. A pessoa que se recusa a perdoar seu irmão está destruindo a mesma ponte sobre a qual precisa andar. Essa pessoa, eu e você, precisa andar por uma ponte. E se nós não perdoar, nós estamos destruindo essa ponte. Então, antes de querer falar tanto, porque a igreja contemporânea, a igreja moderna, fala tanto de santificação, tanto. Eu não estou dizendo que é errado, que não é para a gente santificar. Pelo amor de Deus, tá? A santificação é pela Bíblia, é pela palavra do Senhor. Mas tem um versículo que me chama a atenção na Bíblia, que me enche de alegria. A palavra do Senhor, as escrituras do Senhor. Eu quero que você entenda que antes de santificar, a gente precisa ter paz. Se não tiver paz, você pode santificar a sua vida, não vai adiantar em nada. As escrituras diz, Hebreus capítulo 12, versículo 14, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então não adianta eu santificar a minha vida e não tiver paz com o meu irmão. Não adianta eu querer santificar a minha pessoa se eu não tenho paz com o meu irmão. As pessoas utilizam tanto a rede social para atacar, para odiar, para maltratar e desprezar as pessoas. E se fala tanto de santificação. Eles vão na rede social, apedreja, criticam, fala tudo. Fomos ensinados a santificação. Mas eles não têm paz. Eles não têm paz um para com os outros. E Jesus está dizendo, segue a paz com alguns ou com todos? Com todos. Segue a paz com todos. Que a doutrina da lei não apenas começa, mas traz a perfeição para todos nós. Traz a perfeição para todos. Traz a perfeição para mim e para você. Uma vida santa pode ser inferida a partir de um único fato, que exige um amor perfeito de Deus e ao próximo. Isso não tem para onde correr. Deus exige de todos nós o amor perfeito. Isso é obrigação do cristão. Isso é obrigação de todos nós. O amor precisa ser perfeito. Não tem que ser meio amor. Não existe meio amor. O amor precisa ser perfeito. Quem possui esse amor não deseja nada da mais alta perfeição. No que diz respeito às regras de uma vida santa, a lei conduz os homens à meta, ao ponto mais distante da justiça. Assim Paulo declara que a lei, ela é fraca, não em si mesma, mas em nossa carne. Está lá em Romanos capítulo 8, versículo 3. Isso é o ensinamento da palavra.